Hoje nós não vamos discutir nos Salmos. Hoje seria o Salmo 87, mas nós vamos mudar um pouco o texto. Capítulo 1 de Tiago, carta de Tiago. Apenas 2 versículos, versículos 19 e versículo 20. Carta de Tiago, capítulo 1, versículo 19 e 20, diz assim: Sabeis estas coisas, meus amados irmãos. Todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Nosso Deus, nós te rendemos graças pelas tuas misericórdias e pela forma bondosa que o Senhor tem conduzido a nossa história individualmente, porque o Senhor, desde que nos chamou para esta graça, tem nos cercado de diversas bênçãos e tem feito em nós uma obra que transcende a nossa imaginação sobre aquilo que seríamos, aqueles que seríamos se nós não tivéssemos recebido Jesus como Salvador pela iluminação do Teu Espírito Santo. O Senhor tem trabalhado todo dia em nós, tem nos livrado do pecado, de uma vida completamente desviada dos teus caminhos prescritos na tua palavra, mas nós reconhecemos que ainda temos muito que caminhar, Senhor. Nós percebemos que muitas vezes a forma como nós lidamos com as situações e reagimos a outras situações demonstram que nós ainda estamos longe de estarmos na plenitude que a tua palavra chama a plenitude de Cristo Jesus. Na medida que devemos ser medidos, que é através da medida de Cristo. Nós estamos longe, Senhor. E a nossa súplica nesta noite é que o Senhor, por uma obra do Teu Espírito Santo, possa transformar a nossa história mais uma vez e nos fazer caminhar nos Teus caminhos. E que as coisas do mundo, a filosofia deste século, não seja o padrão para nos conduzir, mas que sejamos guiados e dirigidos pela Tua palavra através do Teu Espírito Santo. Por isso nós pedimos, ilumina-nos, abre a nossa mente, abre o nosso coração, que a nossa alma seja exposta diante do Senhor nesta noite, para que o Senhor fale ao nosso coração. Em nome de Jesus oramos. Amém. Quanto tempo isso aconteceu com você, mas um dia isso aconteceu, espero em Deus que isso tenha acontecido, que é quando o Espírito Santo te iluminou, fazendo você entender que você era pecador e que não existia outra forma de você ser salvo senão através de um arrependimento, de uma entrega completa e total de sua vida para Jesus. Assim como ele fez com Nicodemos. Nicodemos, mesmo sendo um teólogo, sendo mestre das Escrituras, depois de ver os milagres que Jesus fazia, vai procurá-lo à noite, escondido, para tentar saber de Jesus como fazer, na opinião de Jesus, para ser salvo. E
diz para ele uma coisa muito simples, talvez simples até demais. O que importa para você, Nicodemos, é nascer de novo. Nascer do Espírito, né? Já que você já nasceu fisicamente, agora o que importa para você é nascer novamente. Que essa é uma condição que todo aquele que recebe Jesus como seu Salvador precisa passar. É uma regeneração. Paulo diz que é como se as coisas antigas ficassem para trás e novas surgissem. É um novo criar, um novo ser surge a partir deste momento. Mas esta nova vida é um processo. Ela não acontece instantaneamente na plenitude que a Bíblia propõe para nós. Então, nós nascemos, mas parodiando aqui, né, o nascimento físico, nós nascemos, mas somos crianças e precisamos aprender a viver neste mundo. E todo mundo sabe que nenhuma criança sobrevive sem os cuidados de um adulto. E a gente começa a crescer e daqui a pouco já somos adolescentes e daqui a pouco estamos casando e piscou o olho, já somos avós. Porque a vida vai nos ensinando. E muitas coisas que a gente fazia lá atrás, deixamos de fazer, porque temos que fazer outras coisas que estão aqui na frente. E esse processo de santificação, que o Espírito Santo vai trabalhando em nosso coração, vai nos moldando, nem sempre é agradável. E quando não é agradável, a gente não gosta. É muito interessante porque, por exemplo, só para pegar um gancho, né? Quando a gente está aqui no louvor, é uma coisa maravilhosa, porque a gente abre o nosso coração, a gente canta, a gente não está muito preocupado se a gente está afinado ou não, e como é o meu caso, nunca estou afinado, então não é o momento de discutir essas questões, né? Porque você está falando com Deus. Mas quando você sai, no seu dia a dia, no seu conviver, as coisas não funcionam assim também, né? Eu me lembro, eu estou falando da minha desafinação, se é que existe essa palavra, essa minha não afinação, mas isso é uma herança do meu pai. Meu pai era muito desafinado. Acho até que eu melhorei a geração, né? Eu tenho esperança que o meu neto possa cantar alguma coisa, porque a filha não deu certo. Também deixei herança para ela também, né? Mas meu pai cantava muito, muito, muito desafinado. E eu lembro que ele gostava muito de cantar, mas não era fácil, né? Cantar do lado dele. Então, quando ele chegava em casa, cantando os hinos que tinha vindo aqui na igreja, e depois ia para casa, quando chegava lá, as minhas irmãs e minha mãe ficavam rindo, né? Dizendo assim, coitado de Jesus, tem que ouvir você de novo, já sofreu tanto, agora tem que ficar ouvindo você, né? Mas ele não ligava, ele continuava cantando. Porque as críticas que nós recebemos, né, quando as pessoas vêm atrás de nós e querem apontar o dedo e tal, quando isso nos machuca, e quando nos machuca a gente não gosta. E normalmente nós reagimos. E a nossa reação, eu acho que é o lugar, viu? Eu vou trocar de lugar para ver se a gente consegue melhor resultado. Vamos ver aqui. E as nossas reações nem sempre são proporcionais àquilo que nós
recebemos como críticas, ou qualquer outro tipo de experiência que nós tenhamos que não sejam positivas, podem ser frustrantes. E é interessante porque a santificação é um processo que todo cristão sadio está desenvolvendo. Ele nunca para. Ele vai melhorando dia a dia, vai crescendo, vai desenvolvendo, vai acumulando conhecimento, confiança no Senhor e sabe que Deus está trabalhando na sua vida. Mas, quando nós recebemos algum tipo de crítica, então parece que explode dentro de nós uma ira e nós queremos, de alguma forma, nos vingar ou também devolver na mesma moeda para aquele que está nos criticando. Então, talvez não seja na questão da música, né? A pessoa até canta bem, quem está te criticando canta bem, mas aí você fica prestando atenção para alguma falha que ele tem, e ele tem, né? Todo mundo tem, ele tem. Você fica prestando atenção em alguma falha para você... Quando ele falar da música, da minha desafinação, eu vou tocar lá. Porque, por exemplo, ele não fala o português corretamente. E isso fica cozinhando na nossa mente. Isso, a ira, na verdade, só revela a nossa insensatez, a nossa imaturidade e até a nossa carnalidade. Porque a Bíblia coloca que a ira não traz nada de bom. Ela não produz bons frutos. E é por isso que hoje eu quero discutir com os irmãos sobre a ira. Sobre como ela nos impede, como ela atrapalha o nosso crescimento espiritual. Então eu queria chamar a sua atenção para isso e trazer aqui, nós vimos aqui no texto de Tiago, que Tiago discute essa questão da ira, né? Que isso não produz, não nos aproxima, não nos faz perceber a vontade do Senhor. E 3 aspectos eu queria trazer que a ira nos atrapalha, tá bom? O primeiro aspecto, melhor dizendo, é que a ira demonstra falta de amor e de sabedoria. O livro dos Provérbios nos fala diversas vezes que, e é um livro da sabedoria, né? De que a ira, os iracundos, aquelas pessoas que se deixam inflamar pela ira, são insensatos. Não são pessoas sábias. Pode ver, Provérbios 12, 16, Provérbios 14, 29, Provérbios 14, 17, Provérbios 27, 3 e 4, Provérbios 21, 24, Provérbios 16, 32, e tem outros, eu coloquei só alguns para a gente chamar a atenção, porque, na verdade, a ira, ela demonstra a nossa insensatez. E quando a gente explode em ira, a gente para de ouvir. E parece que o nosso cérebro para de funcionar. Nós apenas queremos vencer. Queremos, às vezes, humilhar a pessoa. Queremos reduzir a pessoa como uma forma de vingança. E é muito interessante que a gente perceba que normalmente quando nós estamos iracundos, somos tomados pela ira, há uma desproporção entre aquilo que foi feito contra nós e aquilo que nós estamos tentando ou até mesmo conseguindo fazer contra ele ou ela, né?
A gente despeja um caminhão. É como se a pessoa falasse alguma coisa sobre a nossa roupa e a gente atacasse sobre o caráter da pessoa. É desproporcional. Porque você pode trocar de roupa, não é? Não sei se acontece com vocês, eu acredito que sim. Quando você coloca uma roupa e ela está um pouco curta. Eu nunca passei por isso, mas diz que quando você, na pandemia, né, aconteceu que o vírus do Covid, quando ele pega na roupa, ele encolhe a roupa. Não é que a pessoa engorda, é a roupa que encolhe. Né? E aí, a calça fica um pouco curta. Aí você coloca a calça, você vê, está curta. Você diz que não tem outra, né? Você vai essa mesma. Tal. Mas você sai na rua, dá a impressão que todo mundo está olhando para a sua calça curta e sabendo, e você está pensando assim, essa pessoa está dizendo, esse cara está com calça curta, ele está com calça curta. E a pessoa, você nunca mais vai ver, né? Você está no metrô, lotado de gente, e você está olhando para todo mundo, e parece que está todo mundo olhando para a sua calça. E aí você, né? Percebe? A ira é mais ou menos assim, né? A gente está com a calça curta, alguém fala da nossa calça curta, porque ela viu, você está com a calça curta, e você explode como se estivesse chamando você de um sem vergonha. Não é isso, só você está com a calça curta. Você pode trocar de calça, ou então falar para a irmã Isabel aumentar a barra, para você, pronto, resolver o seu problema. Ou é um pouco mais difícil, mas você pode fazer regime também, que ela volta para o lugar. Né? É mais difícil, eu avisei que era mais difícil. Mas, né? Você precisa. É uma insensatez nossa parte. A ira ainda demonstra falta de amor pelos nossos irmãos. Porque a gente não quer levar desaforo para casa. E uma das formas que nós temos para não levar desaforo para casa é criar uma celeuma. Porque nem todo mundo concorda com a gente. Eu sei que eles estão errados, mas eles não concordam. Tem um escritor que disse uma coisa bem interessante. Ele disse assim, tem 2 tipos de pessoa. As que concordam comigo e as que estão erradas. É mais ou menos assim que a gente pensa sobre a vida, né? Eu estou certo, sempre certo. Então quem pensa diferente de mim, tem que estar errado. Então qualquer tipo de comentário ou de oposição a mim se torna meu inimigo. Quase que um inimigo pessoal, alguém que você passa a odiar. O problema é que as Escrituras nos proíbem de vivermos assim. Romanos capítulo 12, versículos 9 e 10, diz que é para nós amarmos os nossos irmãos. E isso é um mandamento. Não é opcional. Não é para você escolher que no domingo é para você amar os seus irmãos e de segunda a sábado você não amá-los, você odiá-los. E o problema é que a ira vai cauterizando a nossa mente, o nosso coração, para que a gente acostume a não gostar de pessoas, a não nos aproximarmos das pessoas, a não vivermos em sociedade e recebermos até mesmo as oposições. E é muito mais fácil acontecer com a liderança da igreja, porque obviamente a liderança tem que tomar decisões. E na hora da decisão, nem todo mundo gosta. E é verdade. E nem sempre o líder acerta.
Se nós formos sinceros, nós temos que reconhecer que nem toda vez o líder acerta. E quando ele não acerta e as pessoas começam a criticá-lo, parece que aquele grande amigo, aquela pessoa que andou com ele a vida inteira, até aquele momento, se tornou, de repente, seu inimigo. Só porque não concorda. E as nossas reações diante disso, quando nós nos encolerizamos, quando nós nos enfurecemos, são contrários ao que as Escrituras nos ensinam. Todo mundo sabe o hino do amor, capítulo 13, de 1 aos Coríntios. Mas lá no texto de 1 aos Coríntios, nos diz que a ira atrapalha o nosso amor, a nossa vida comunitária em amor. Então, 1 Coríntios 13, 4, 5, 6 e 7, discute essa questão. Fala que nós nós não devemos nos irritar, não devemos nos enfurecer, não devemos nos encolerizar, porque estas coisas atrapalham a nossa comunhão. Ninguém aguenta ficar perto de um irmão que é um barril de pólvora. Ou uma irmã também, pode ser, tá? Um barril de pólvora. Você nunca sabe a reação dele, né? Você não sabe se você diz, tudo bem, e ele explode. Você já pensou, já parou para pensar nisso? Que você diz assim, ô irmão, como vai? Tudo bem? Ele, que tudo bem o quê? Como assim? Aí no outro dia, quando você vai cumprimentá-lo, você não sabe se você diz tudo bem, né? Aí você fala, ô irmã, como tem passado? Mas você já fica com o pé atrás, porque você não sabe como vai reagir. E essa inconstância atrapalha a gente. Muita gente desiste de trabalhar na igreja por causa disso. Porque as reações que nós demonstramos, e não estou falando só da liderança não, estou falando também de todos nós, né? As reações que nós demonstramos não nos habilita a termos uma vida de comunhão, mesmo quando o outro erra. Porque esse é o problema. Você vai errar. Você vai errar. Só tem um jeito de você não errar. Não poder errar, né? Poder errar. Muitas vezes você vai acertar, graças a Deus. Mas pode errar. Só tem um jeito de você não errar. É não tentar. Mas aí a igreja não sai do lugar. Então, mesmo correndo o risco de errar, nós devemos fazer. E se nós errarmos, nós esperamos que os outros não venham com 4 pedras nas mãos. E percebam que quando nós é que temos as pedras, nós gostamos muito de atirá-las com muita rapidez, mas quando é a vez dos outros terem as pedras, aí a gente tira o pé do freio e diz, como assim? Como assim? Então, a primeira coisa que a gente pode perceber que a ira nos atrapalha no nosso desenvolvimento espiritual é exatamente isso, porque ela demonstra a nossa insensatez e a nossa falta de amor. A segunda coisa é que ela produz, a produção dela, o resultado dela, quase sempre, esmagadoramente, das vezes, é divisão no corpo de Cristo. E nesse sentido, eu combinei hoje de manhã com o nosso irmão Nishimura, e ia combinar também com o pessoal do som e a equipe de louvor, o pessoal da imagem e tal.
Mas eu já vou confessar que eu me arrependi antes de pecar, eu já me arrependi. Eu ia, durante todo o decorrer do culto, eu ia ficar muito bravo. Tá? Era um teatro que a gente ia fazer aqui para ficar bravo. Então, quando o irmão Nishimura fosse ler o texto aqui, eu ia começar a olhar no relógio e tal, e meio que reclamando, assim, sem falar nada, mas a gente já tinha combinado isso, né? Meio que reclamando, assim, tal. E ia pedir para o pessoal do louvor colocar uma outra canção, e além daquelas que eles tinham ensaiado, para eu dizer para eles pararem, porque não era para cantar. E não era para cantar porque eu sou pastor, não queria cantar. Certo? Aí ia pedir para o pessoal do som cortar o microfone várias vezes, que nem está acontecendo sem eu ter pedido, mas eles não estão cortando, aí é o problema do som mesmo. Para exatamente eu pegar aquele de mão, assim, para dizer que não aguento mais isso, sabe? Alguma coisa assim, tá? A ideia que eu estava tentando trazer para os irmãos sentirem na pele como é fácil a gente ser alvo não, fácil não é a palavra. Como é difícil, na verdade, a gente ser alvo da ira do outro. E mais, por que eu desisti? Por causa desse mais, né? Eu ia fazer os irmãos todos sofrerem durante o culto inteiro, para no final dizer, era brincadeira, era só um jeito de vocês, para impactá-los, né? Mas vocês iam passar o culto inteiro, porque haveria duas questões. Vocês iam se dividir. Um grupo ia ficar do meu lado, porque gosta de mim, e porque eu sou o pastor da igreja, e eu dizer, o pastor está bravo hoje, mas eu estou com ele, estamos juntos. E o outro diz assim, mas o pastor não pode fazer isso com as pessoas. Que isso? Olha que falta de educação. Coitado do senhor Nishimura, coitado da Jaque, da Jennifer, obrigado. Da Jennifer, coitado do Zé, coitado, né? Ia começar assim, porque divide mesmo. Então eu me arrependi antes, tá? Para não causar esse tipo de transtorno. Ainda que seja impactante, durante o culto inteiro os irmãos iam ficar incomodados com isso. Eu ficaria incomodado, tentando depois remediar com os irmãos e dizer, calma, gente, o que aconteceu com o pastor, mas calma. Porque a nossa ira, produz divisão no corpo de Cristo. O resultado dela, normalmente, é este. Amós, capítulo 3, versículo 3, Provérbios, capítulo 15, versículo 1, todos eles apontam nesta direção. De que a divisão acontece porque não há acordo entre nós. E esse domínio, essa vontade de prevalecer sobre o outro, não vem de Deus. Eu sei que nós aprendemos isso na escola, no trabalho, na competição do dia a dia, porque você tem que vender mais que o seu coleguinha, você tem que ser o melhor e tem que ser reconhecido como sendo o melhor na sua profissão, para você manter o seu emprego. O pessoal diz, tem uma expressão que o pessoal usa, que é ter que matar um leão por dia e deixar o outro amarrado para o dia seguinte, vai que falte leão, né? Você já tem o seu amarrado. Então, quer dizer, isso... E aí a gente vem com essa gana toda para a igreja, tentando prevalecer.
Mas o nosso irmão, a nossa irmã, não é o nosso inimigo. Não temos. A igreja seria o lugar do descanso, da restauração. Lutou a semana inteira, que não dá para fazer isso, talvez não dê para fazer isso lá na sua empresa, né? O patrão é que manda, então, tá, tudo bem. Mas na igreja seria o lugar de descanso. Lugar que você pode ser você. Lugar que você pode chorar. Você pode sorrir. Que você vai encontrar gente que está na mesma situação e sendo modelado pelo Espírito Santo de Deus. Então, mesmo na hora que a gente discute, mesmo na hora que a gente diverge, não pode querer, eu não posso querer prevalecer. Nós dois precisamos descobrir qual é a vontade de Deus para a nossa história. E eu vou dizer uma coisa, talvez confessar aqui para os irmãos, que diversas vezes no meu ministério, eu fui tentar déspota. Diversas vezes. Diversas vezes eu quis. Porque, eu me lembro bem, vou contar apenas um caso, né? Mas eu tive uma excelente ideia. E eu apresentei isso no conselho e o conselho disse, não, pastor. Não. O senhor pensou naquilo? Eu não tinha pensado, né? Então, eu falei, não. Ele falou, então, se a gente faz assim, aí tá, aquilo, vai resultar naquilo. Aí não, mas eu acho que a gente tem que seguir por aí. Aí o outro falou, não, mas espera aí, e aquela outra coisa, o senhor pensou naquilo? E eles foram mostrando umas 4, 5 áreas que poderia ter acontecido mesmo, que eu não tinha pensado, né? A minha ideia era maravilhosa, até eles falarem alguma coisa. Aí eu comecei a perceber que não era tão boa assim, mas eu não queria dar o braço a torcer. Mas, pela misericórdia de Deus, graças ao bom Deus, eles me convenceram de que não era o caminho, não era aquele. Aí trabalhamos melhor a situação, todos esses apontamentos foram colocados, então, 1 ano depois a gente conseguiu implantar e foi melhor, bem melhor do que eu tinha pensado. Mas eu fui tentado mesmo para dizer, eu sou o pastor, eu vou levar, Mas eu estou disputando com quem? Não tem lógica. Nós precisamos aprender que não sou eu que tenho que prevalecer. Eu não tenho que fazer discípulos de César. O discipulado é de Jesus. E que nós precisamos aprender a seguir o que o Espírito Santo nos diz. Sem olhar para a igreja X, sem olhar para a igreja Y, porque de repente lá tem pastores que são assim. Ok, eu não estou discutindo isso e não vou falar aqui dos colegas, mas, na verdade, o que as Escrituras nos ensinam é que nós devemos ser mansos como Jesus. Logo, a única coisa que a ira traz para o meio da igreja é divisão. E Jesus mandou a gente viver unidos.
para que a nossa união anunciasse para o mundo que Ele é o Filho de Deus e que Ele foi enviado para a salvação de todo aquele que crê. É a nossa união. Então, estar irado no meio da igreja, promover a nossa própria vontade no meio da igreja, não nos ajuda a proclamarmos o Evangelho. Terceiro lugar, na lista que o Espírito Santo deixou para nós como fruto dele na vida do crente, não tem ira. Tem o contrário disso, né? O domínio próprio. E o João Calvino, ele disse o seguinte, eu anotei aqui para não esquecer. Já que algum resto do velho homem permanece em nós, necessário é que, através da vida, sejamos continuamente renovados, até que a natureza carnal seja abolida, pois tanto a nossa perversidade, como a nossa arrogância, como a nossa indolência, são grandes empecilhos a Deus no aperfeiçoamento de sua obra em nós. O que Calvino está descrevendo aqui é que quando nós somos soberbos, quando nós queremos ser maiores do que o nosso irmão ou nossa irmã, quando nós temos que ser exaltados na igreja, e essas coisas não saem do jeito que a gente gostaria que elas saíssem, nós estamos criando um momento, estamos fomentando um momento para a nossa ira. Porque todo mundo é culpado disso, menos a gente. E quando Paulo nos ensina a buscarmos o fruto do Espírito e não as obras da carne, é exatamente nesse fruto da santificação que o Espírito Santo está trazendo no nosso coração, todo dia. Então, não tem nexo a gente tirar folga, pedir licença. Meu pai contava uma história de uma irmãzinha nossa que a vizinha todo dia, ou sempre, não sei se era todo dia, jogava lixo na casa dela. Eram vizinhas, então a vizinha limpava o quintal dela e pegava o lixo e jogava no quintal da vizinha. E essa vizinha aqui era crente, serva de Deus. E essa vizinha, primeiro dia limpou, segundo dia limpou, terceiro dia. E um dia, ela contou para o meu pai, que ela pediu licença para Deus, foi lá, vizinha, e aí meu pai chegou, né, com essa piada. A irmãzinha pediu licença para Deus para... E eu acho que a gente não tem tanta coragem quanto ela de dizer o que fez, mas muitas das vezes a gente quer tirar licença, que o Espírito Santo não trabalhe hoje em nossa vida, para que a gente possa explodir. Mas não é assim, né? Eu acho que você já percebeu que não devemos fazer esse tipo de coisa. A intimidade com Deus implica em confiança de que Ele vai dirigir a nossa história. E é por isso que o Espírito Santo vai nos convencendo todo dia a termos intimidade com Ele. Se nós nos irarmos, se nós tomarmos a nossa santidade nas nossas próprias mãos para nos vingar de alguma coisa, para fazer com que essas coisas possam de qualquer maneira serem impostas às outras pessoas, nós estamos tirando licença
do trabalhar de Deus no nosso coração. E é interessante porque a Bíblia fala que Moisés foi o homem mais manso que teve na terra, né? Mas Moisés se irou, não é isso? A Bíblia diz que Moisés não entrou na terra prometida porque, em vez de ele falar para a rocha, ele bateu na rocha. E Deus tinha mandado ele falar. E de tanto o povo pegar no pé dele, você imagina 40 anos os caras pegando no pé de Moisés. Moisés acabou a carne. Aí vem carne. Moisés acabou. Oh, Moisés não tem mais água. Moisés. Diz que Moisés. 40 anos. Porque ele se irou na hora errada, ele não entrou na terra prometida. Mas quero que você volte um pouco na história de Moisés, e você há de lembrar que antes dele ser o libertador do povo, Deus tinha já preparado, porque o preservou da morte, né? Ele, um pouco antes de ser o libertador do povo, ele matou um egípcio. Ele matou um egípcio. Começaram a discutir, a gente não sabe exatamente como é que começou essa discussão, mas terminou com ele matando o egípcio e fugindo. Então, isso significa que Moisés, em si, não era tão manso. Mas à medida que o Espírito Santo vai usando Moisés e ele vai aprendendo com o Senhor, mesmo diante do faraó, mesmo diante daquelas reclamações todas do povo, mesmo quando houve a sedição do povo contra Moisés, ele permaneceu sem a ira, sem transbordar em ira. Isso não significa que não houve punição, né? Isso não significa que ele não teve que fazer justiça, não é isso. Mas não explodiu em ira. Essa mansidão descrita sobre Moisés é porque ele dependia de Deus. E é exatamente isso que Deus tem que trabalhar no nosso coração, meus irmãos, para nós entendermos que Ele tem uma obra para fazer na nossa vida. E esta obra, muitas das vezes, vai exigir de nós mansidão. Vai exigir de nós que nós guardemos as nossas opiniões. E entendamos o outro lado. Porque viver no mundo de hoje está complicado. Está todo mundo com raiva de tudo. Antigamente tinha só um problema no Brasil: ser ou não ser corintiano. Não é? Você tinha praticamente essa divisão. Se você é corintiano, vem para cá. Se você não for corintiano, você vai para lá. Hoje, além disso, você tem que definir se você é bolsonarista ou é lulista. E se você for lulista, eu não quero olhar mais na sua cara, não quero mais congregar com você. Se você for bolsonarista, sai para lá, Satanás, porque você não é de Deus. Ou qualquer coisa assim. Todo mundo está se odiando. E eu estou surpreso, porque nem mesmo gostar do filme da Barbie a gente pode mais. Porque o pessoal está irado com isso. Vejam que a ira vai crescendo e qualquer razão é razão para você explodir.
com gente que você conhece e com gente que você não conhece. Você idealiza ele como seu inimigo. O Senhor insiste em trabalhar em nosso coração, nos fazendo acalmar. Deixe o Espírito Santo trabalhar na sua vida. Isso não atrapalha só na igreja, tá bom? Isso atrapalha na família. Isso atrapalha na empresa. Isso atrapalha na escola. Deixa o Espírito Santo trabalhar em você. Deixa. Quando você estiver pronto para explodir, ore. Derrame-se em louvor diante do Senhor. Acalme seu coração. Porque não adianta nada. A sua ira não produz a justiça de Deus. E Deus tem algo para nós, para nos ensinar. Ele quer modelar-nos. O Espírito de Deus está trabalhando em você, te colocando nessa situação, para que você possa reagir de forma adequada. Ele está trabalhando. E às vezes não é apenas uma questão de um dia. Porque às vezes a gente tem essa ideia ilusória de que é a questão de um dia. Quando você está naquele dia. Não, às vezes é um processo. E você tem que vigiar, porque durante todas as fases deste processo, você está sendo provado. Mas a ideia de Deus é que você se pareça mais com Jesus quando chegar no final deste processo. Não menos. Então você precisa aprender que o fruto do Espírito é o domínio próprio. Uma das vertentes deste fruto é que você controle suas emoções. Que você não seja alguém que exploda cada vez que alguém seja contrário às suas ideias ou sua maneira de fazer as coisas. Deixe o Espírito Santo trabalhar em seu coração. Mude. Mude. Porque a ira, quando ela é agasalhada, ela vai cozinhando nossa mente, o nosso coração, e nós azedamos. Então, uma coisa que era simples, era um fato, se torna um estilo de vida. Se torna uma forma de enxergar o mundo. E a gente vai sofrendo. Muda hoje. Muda hoje. Com os teus filhos, com os teus irmãos, com os teus pais, com os teus colegas de trabalho. Muda hoje com os teus irmãos na fé. Muda. Peça ao Espírito de Deus que termine aquilo que Ele começou em você. E te dê a oportunidade de ser vencedor, mesmo neste momento.
de ira ou da provocação da ira. Esse é um desafio, irmãos, que nós temos. Que o Senhor nos ajude.